Assim que a sociologia se estabeleceu como ciência, diferentes métodos desenvolvidos por diversos cientistas sociais, que hoje são considerados clássicos, servem de referência para analisar a sociedade e perduram até os dias de hoje. Esses métodos são o funcionalismo ou método comparativo. Esse método considera que qualquer fenômeno social existe porque ele tem uma função na sociedade. Não existe um fenômeno social que não tenha nenhuma importância. Esses fenômenos, eles desenvolvem a sua função por meio das instituições. Instituições são família, igreja, escola, seus grupos de amigos, que vão se diversificando à medida que você cresce. O funcionalismo foi criado pelo pensador Émile Durkheim e todos os estudos dele fortalecem o sentido de coletividade. Ele vê a sociedade como coletiva e indissociável. O método compreensivo, elaborado por Max Weber, busca compreender os sentidos que cada indivíduo dá para a sua vida e para as suas ações. Ele diz que o indivíduo baseia suas ações buscando os valores subjetivos que norteiam o grupo social ao qual ele pertence. Ou seja, esses valores subjetivos que não estão totalmente expostos são muito importantes. É através deles que as pessoas determinam os rumos da sua vida social. E um dos mais difundidos métodos, um dos mais conhecidos, é o materialismo histórico e dialético, elaborado por Karl Marx. Marx elabora que para a produção dos bens necessários para a sociedade existem relações de exploração e dominação. Todas as relações entre a sociedade, de acordo com Marx, são baseadas em exploração e dominação. E essas relações de exploração e dominação, elas têm reflexo em todas as esferas, inclusive nas políticas e ideológicas de uma sociedade. Os métodos de investigação científica nas ciências sociais são dois: a pesquisa quantitativa e a pesquisa qualitativa. Elas são muito diferentes, mas uma não exclui necessariamente a outra. A pesquisa quantitativa, ela é realizada a partir de uma amostra representativa do que se vai pesquisar. São feitas as análises, todas baseadas em números. Esses números são obtidos através da aplicação de questionários com perguntas objetivas. É assim, o pesquisador passa, ele distribui os questionários e depois ele recolhe esses questionários e faz uma análise estatística dos questionamentos que ele lançou. É o caso, por exemplo, do censo, que é realizado de 10 em 10 anos, né? Os pesquisadores passam preenchendo um questionário e depois eles realizam compilação de dados através dos questionários, das respostas dos questionários que eles receberam. A pesquisa qualitativa é um pouquinho diferente, porque para realizar esse tipo de pesquisa, o pesquisador ele tem que estar em contato direto com a sociedade a qual ele deseja estudar. Por exemplo, se ele quiser entender a vida numa favela, num morro do Rio de Janeiro, ele vai ter que ir lá, vai ter que conversar com as pessoas, vai ter que
interagir com essas pessoas para tentar compreender por que aquelas pessoas elas agem e pensam de determinada forma. As análises, elas são feitas a partir de experiências e impressões que os pesquisadores adquirem no trabalho de campo. O que é trabalho de campo? É essa convivência, essa interação com a sociedade a qual ele deseja pesquisar. Baseados nos estudos de Karl Marx, Emil Durkheim e Max Weber, através dos métodos quantitativos e qualitativos, alguns sociólogos desenvolveram teorias, estudos sobre a sociedade atual. Manuel Castells, ele criou o conceito de sociedade em rede ou sociedade informacional. Como que ele fez isso? Analisando a grande quantidade de informações que as sociedades contemporâneas recebem. Hoje em dia, todas as pessoas têm informações a tudo que acontece no mundo em um tempo recorde. E isso impacta as relações sociais. A sociedade, ela se comporta de maneira muito diferente a partir do momento em que começa a receber essas informações. Zygmunt Bauman diz que o enfraquecimento da vida coletiva se deve ao fato de que as pessoas estão cada vez mais individualistas. E essa individualidade tem relação com a perda da eficácia dos métodos que o Estado cria, as políticas aplicadas à sociedade. Elas deixam a desejar. E quando a pessoa não recebe apoio, ela busca resolver os seus problemas sozinha. Então ela vai ficando cada vez mais individualista. Otávio Yanni, um sociólogo brasileiro paulista, interpretou o Brasil com base no método dialético. O que Yanni tentava era buscar resolver, desvendar as contradições econômicas, políticas e sociais que começaram a aparecer no Brasil a partir do advento da globalização. O mundo hoje é globalizado, o Brasil está na globalização. O Brasil é extremamente capitalista. Então, a partir de agora, como os desdobramentos dessa política capitalista globalizada impacta nas relações sociais? Foi essa a busca de Otávio Yanni por respostas para essas contradições. Luiz Antônio Machado da Silva, outro sociólogo brasileiro, ele começou a observar os diferentes aspectos da sociabilidade urbana brasileira desde lá da década de 1970. Silva, ele trouxe um conceito chamado de sociabilidade violenta, que está associado não apenas à criminalidade, mas também à segregação socioespacial. O que é segregação socioespacial? Diz respeito ao fato de que as pessoas elas estão definidas pelos lugares onde ela está, pelo tipo de sociedade, de instituição em que ela está inserida. Por exemplo, as comunidades pobres são muito diferentes das comunidades ricas. Varia de acordo com o lugar e o tipo de sociedade ao que eles estão expostos. Então é isso, pessoal. Sobre as atividades, quando vocês tiverem dúvidas, chamem, que eu vou estar à disposição de vocês para esclarecer, ok? Bons estudos, até a próxima aula.